Então, meu nome é William Cioli, tá? Essa é a apresentação do vídeo, né? A abordagem que eu vou adotar é uma abordagem de educação para a diversidade, né? Meu curso é originário de licenciatura em Física e a disciplina é Psicologia da Educação, tá? Bem, uma das formas de produção, na verdade, esse vídeo vai ser destinado à forma de produção de energia, né? Principalmente voltado para a matriz energética brasileira, tá? Então, tem várias formas de produção de energia, tá? Então, a definição: precisamos de energia, né? Por exemplo, para acender a luz, preparar nossas refeições, transportar de carro até a escola, a praia e por aí vai. Essa energia vem de um conjunto de fontes que formam o que chamamos de matriz energética, ou seja, ela representa o conjunto de fontes utilizadas em um país ou no mundo para suprir a necessidade e demanda de energia, tá? Então, essa aqui é a matriz energética no mundo, tá? Observe que boa parte dela está baseada numa matriz bem poluente, né? Que produz bastante dióxido de carbono, que é carvão mineral, por exemplo, 27,2%, petróleo e derivados 29,5% e gás natural 23,6%. O resto ocupando uma parcela bem ínfima, né? E aí quando nós fazemos uma comparação entre a matriz energética brasileira e a mundial, observe que a matriz energética brasileira, né, ela já apresenta uma maior porcentagem de fontes renováveis, né? As fontes renováveis são aquelas que conseguem ser renováveis, por exemplo, num período curto de tempo, quando comparado com a vida humana, né? E com a vida das populações, né? Então você tem aqui que uma grande parte aqui, ó, vem derivada da cana, hidráulica, gás natural, fora o gás natural, mas por exemplo, lenha e carvão, né? Eólica, né? Lenha e carvão também faz parte que produz em grande quantidade como é que se diz, de gás carbônico, né? E aí você tem a eólica, solar, tem outras renováveis. A nuclear, ela é considerada como renovável, mas ela tem alguns aspectos lá de implantação e de manutenção que acabam tornando ela dispendiciosa e perigosa também, né? Então, assim, comparativo entre a produção de energia mundial e brasileira. Então, aqui você tem a brasileira, você tem 44,8%, e a mundial apenas 14,7%. Então, a gente está bem longe da média, né? Está bem longe da média mundial. Então, está bem longe no sentido de ir para cima, valor para cima. Então, nossa situação é bem melhor do que o mundo, né? Do ponto de vista de renováveis, né? De produção de energia na matriz energética renovável, nós estamos bem à frente, tá? Impactos causados nos centros urbanos no ecossistema, tá? Essa característica da nossa matriz é muito importante, né? Porque a gente evita a emissão de gases de efeito estufa, certo? Que é o GEE. E com isso a gente diminui uma série de impactos ambientais, né? E também impactos advindos que prejudicam a saúde, né? A saúde da população como um todo, tá? Então, o nosso país ele emite uma quantidade muito menor de GE, tá? Que é o gás de efeito estufa. Agora, apenas elétrico, ou seja, quando a gente olha a parte elétrica produzida, a quantidade de energia produzida apenas pela parte elétrica, né? Aí você vê, por exemplo, o mundo, né? A matriz elétrica mundial. Tá? Então você vê que apenas 15,5% é hidráulica e ainda continua o carvão mineral aqui, ó, tá? É 36,0%. Então ainda é bastante poluente. Gás natural, apesar que o gás natural ele polui menos, né? Mas ele polui também. Então só aqui, ó, 23 com 36 dá 59, quase 60% da matriz, né? Energética voltada para a área elétrica, que produz energia elétrica, são de derivados de petróleo, tá? Agora, a matriz elétrica brasileira é ainda mais renovável do que a energética, né? Energética é o que a gente chama de energética todas as formas de produção de energia, as fontes de produção de energia, né? Isso porque grande parte da energia elétrica gerada no Brasil vem de usinas hidrelétricas. A gente se aproveita da nosso perfil, né, de possuirmos grandes rios e
né, grandes bacias hidrográficas, e aí a gente acaba utilizando essa particularidade nossa para aplicar na produção de energia hidrelétrica, tá? Então aqui, a matriz elétrica brasileira, observa que a hidráulica, né, que as hidroelétricas, elas possuem 61,9%. O bagaço de cana é 4,7%, eólica 11,8%, observa que a eólica tem uma boa porcentagem, né, 10%. Solar, que está crescendo também, está em 4,4%, gás natural, óleo diesel e aí por diante, né? Observe que nossa matriz elétrica brasileira, em termos de carvão, é 1,2, muito baixo, e de óleo diesel também, né, 0,9. Com isso a gente diminui a carga de GEE no ambiente, né? Que comparativo entre a matriz energética elétrica do Brasil com a do mundo, está 84,8%, né? É renovável, enquanto que no mundo apenas 28,1%. Estamos numa posição muito confortável, né? Considero. E aqui a relação entre as questões ambientais e sociais, é aqui onde você pode inserir, fazer uma análise voltada mais para a questão das inclusões, né? Então a forma de produção de energia impacta de que forma nossas vidas, né? Impacta pois os graus de poluição nos grandes centros afetam, né, todos os cidadãos, de forma mais acentuada aqueles que vivem nos grandes centros e são mais carentes, tá? Afeta de forma mais ampla todo o mundo, através do efeito estufa, que provoca o aquecimento global e local, gerando invernos mais rigorosos e secas mais duradouras. Como resultado, temos inundações, como infelizmente ocorreu em 2024 no Rio Grande do Sul, tá? As secas afetam a capacidade produtiva de alimentos em determinadas regiões, portanto afetam os preços dos alimentos que chegam às nossas mesas. Aqui você tem também a questão de que não só as secas, né, mas também quando você tem inundações, as plantações também são atingidas, e algumas colheitas também são afetadas pelas chuvas, né, pelas intensas inundações e chuvas. Com isso você aumenta o preço dos alimentos que chegam ao mercado, e isso aqui afeta sobremaneira os mais carentes, os mais pobres, tá? Lembrar que o impacto dos preços dos alimentos afeta mais os mais pobres. Como eu tinha dito, para aqueles que são ricos o impacto gerado é muito menor. De forma geral, a especiação social ocorre nos grandes centros e também nos de tamanho médio e pequeno. As áreas mais privilegiadas são destinadas àqueles que possuem mais recursos, ricos ou abastados, em detrimento dos mais paupérrimos. Isso aqui é uma especiação, na verdade é uma divisão do espaço urbano, né, entre os mais ricos e os mais pobres. Os mais pobres pegam os piores e os mais ricos, obviamente, os melhores espaços. Com isso, há vamos dizer assim, uma determinada segregação espacial, né, no meio urbano, gerado pela enorme diferença de renda entre ricos, né, e os pobres. Pode-se combater esse tipo de problema votando nos candidatos que fortalecem uma política pública voltada para a valorização do meio ambiente, dos mais carentes e que tenham uma visão mais adequada em relação às minorias sociais, tá? Então isso aqui, a gente é o único arma que nós temos, né? É votar naquelas pessoas que podem fazer alguma coisa pelos mais carentes, né? E adotar políticas sociais que possam melhorar essa situação, né? Então, favorecer as minorias é uma forma de incluir todos aqueles que estão à margem da sociedade, fornecendo condições de cidadania. São os famosos direitos de primeira, segunda e terceira geração, extremamente importante para todos. Então, assim, é através do Estado que a gente consegue fazer isso aqui, tá? Não tem a menor condição de isso aqui ser feito individualmente. Isso aqui é um trabalho coletivo e tem que começar pela cabeça, tá? Cabeça, quando digo, é o Estado, né? O trabalho de inclusão deve começar pelas entidades do Estado, pois são as responsáveis por zelar pelas condições equânimes de suas ações, leis, decretos, propagandas, incentivos e outros. Como eu tinha dito antes, todas essas atitudes devem passar pela educação. Esta tem papel fundamental na formação dos cidadãos, e tudo que foi firmado aqui deve ser ensinado aos alunos em sala de aula. Isso aqui, na verdade, isso é um trabalho conjunto, né? Um trabalho entre alunos e professores, tá? Então, o procedimento, geralmente, a gente adota a proposição de textos relacionados com esses temas e abordar o contexto históricos, e abordando o contexto histórico desde o início, né?
e também serve como uma tarefa de primeira, vamos dizer assim, de primeira ordem, é o primeiro item que se deve abordar na sala de aula. Propor que sejam divididos em grupos os alunos e que abordem o tema de um determinado ponto de vista, do ponto de vista que eles acham correto, né? Os grupos devem ser heterogêneos, se divide em grupos, e esses grupos, se possível, devem ser heterogêneos, né, para que exista troca e que haja uma interação maior. Além disso, questão de favorecer o respeito, né, entre ideias e também pessoas de diferentes sexos, religiões, se possível, né? E, e aí com essa interação a gente acaba favorecendo indiretamente, né, o processo de inclusão social. Visando melhorar o processo educativo, aconselho que sejam apresentados de forma de trabalho para toda a classe 20 minutos. Apesar da abordagem dada nessa apresentação, não devemos exigir os alunos nem forçar a assumir uma determinada posição. Então, assim, essa postura que eu adotei aqui, né, ela não é, assim, é uma apresentação, mas no trabalho em sala, né, o ideal é que você não seja taxativo, né, porque aí você deixa para que os grupos assumam a sua postura, né, e que exista um amplo debate. Tá? Então a troca de ideias é fundamental para o enriquecimento e aprendizado. O trabalho em grupo fortalece os laços, como eu tinha dito, entre seus membros, aumenta a capacidade de aprendizagem e diminui o efeito de isolamento dos alunos. É muito importante esta etapa, pois reúne os alunos nas suas diferenças. É justamente onde está o processo de inclusão, né, social, de inclusão na escola. Porém, o esforço não é unicamente dos professores, como eu tinha dito. A escola deve ter uma política voltada para esse tipo de abordagem. Então, o trabalho também da escola, né, tenta dessa forma acabar com iniquidades observadas nas escolas. Tarefa difícil, mas é realizável. É possível, né, desde que você tenha um trabalho engajado, né? A escola tem que assumir a cabeça disso. Então, a política começa da cabeça e vai até o pé. Infelizmente é isso. Tá? Infelizmente, sem o comprometimento do governo estadual e federal, não há como ser efetivo nessa tarefa. Então, o governo da política tem que ser uma política de cabeça para pé. A gente pode até começar aqui embaixo, a fomentar tal, mas isso tem que sensibilizar as escalas mais altas, né? Não adianta, tá? Porque isso tem que ser um processo continuado e precisa ter força política, tá? Então, finalmente, deve-se adotar uma política de Estado e não de governo. Quando eu digo de Estado, é uma política de Estado permanente. Tá? Então, é permanente no tempo. Em outras palavras, as diretrizes da educação voltada para a inclusão social devem se perpetuar e transpor os governos. Então, não é só naquele governo de 4 anos que deve existir esse tipo de política. Ele deve se prolongar, né, durante 8, até mais, 8, 12, 15 dias. E isso é uma política que deve ser adotada num longo processo. Obviamente que essas decisões não podem ser tomadas só, né, por um pequeno grupo. Isso aí tem que ser decisões muito pensadas, né, no tempo mesmo, né, de preferência de médio e longo prazo, para que a gente comece a verificar os efeitos dessas políticas. Tá? Então aqui está a bibliografia adotada. Ok, eu utilizo o trabalho do professor Olavo, um trabalho também do livro do Herder e do Resnick, que é a parte física, algumas apostilas do Senai, e aqui estão alguns sites da empresa de pesquisa energética, que eu aconselho até vocês a verificar esses sites. Tá? Um livro de segundo ano, tá? Da leitura moderna. Bem, eu agradeço a oportunidade, né? E até a próxima.